Sejam bem-vindos a esta transmissão mundial do programa Panorama Global, em direto nas várias redes sociais. Estamos nos estúdios Che Agora Aguenta e, portanto, aqui em Portugal. Você nos está a acompanhar por várias redes sociais, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, e sempre à sexta-feira agradecemos esta sua presença. O programa de hoje traz um tema interessante e pertinente, igualmente preocupante, que tem exatamente a ver com os homicídios em Moçambique. Para este tema eu tenho dois convidados. Aqui do meu lado tenho o Nuno Dias. Nuno, boa tarde. Boa tarde, Vítor. Seja bem-vindo, Nuno. Muito obrigado por te juntares aqui também ao projeto. Obrigado por esta tua presença. O Nuno Dias é advogado, portanto, o Nuno é advogado aqui em Portugal, e está igualmente o Paulo Aido, que é jornalista da Fundação AIES. Olá. Boa tarde, muito obrigado. Ora bem, e sempre temos uma audiência vasta que nos segue em todas as redes sociais. Obrigado por este carinho. Esperamos que os nossos telespectadores, porque estamos também a ser vistos em direto pela TV África, TVA em Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, aqui em Portugal, no Brasil e, claro, Estados Unidos e o resto de todo o mundo. Vou começar por quem é moçambicano, precisamente por quem é moçambicano. Nuno, o que é que se passa em Moçambique para que nos últimos tempos estejamos a acompanhar tantos homicídios? Começo mais uma vez por cumprimentar o Vítor, o meu colega de painel, agradecendo o convite, é sempre um gosto muito grande. Bem, esta questão que o Vítor coloca é uma questão interessante e nós temos que perceber em relação àquilo que é o contexto atual em Moçambique, que Moçambique tem ultrapassado ou tem vivido nos últimos tempos. Sobretudo, eu inclinaria isto mais para aquilo que foi um momento marcante que teve que ver com a contestação pós-eleições que ocorreram as últimas eleições, e isto acabou trazendo aqui à tona no povo moçambicano, que até que era um povo muito pacífico, acabou tornando um povo um bocadinho mais violento. Diria eu que isto tem que ver com aquilo que é a situação ou a instabilidade política social em Moçambique, a falta de emprego, a falta de cuidados mais básicos como saúde, educação, situação esta que tem criado um desconforto muitíssimo grande nos moçambicanos, razão pela qual também Moçambique tem vivido nos últimos tempos assaltos, roubos, raptos, assassinatos, como é o caso mais recente, penso que será aqui abordado aqui no programa. Dom Osório, não é? Do bispo Dom Osório, exatamente. Que é um assassinato que ocorreu há muito pouco tempo, no dia 6, não é? É uma altura ainda muito preliminar para falar em específico, em concreto, até porque não temos informações ainda confirmadas, certas, porque a Polícia de Investigação Criminal ainda está numa fase muito preliminar de investigação sobre o apuramento daquilo que são as razões. De qualquer das formas, aquilo que é facto e que é certo, efetivamente ocorreu um assassinato, porque o bispo Dom Osório, que pertence à diocese de Quilimane e que também está como administrador apostólico na Beira, já agora está associado à Beira como administrador apostólico, porque foi nomeado pelo Papa Leão para substituir o bispo que pertencia àquela diocese, que neste momento, por razões também que não conheço muito bem, mas eventualmente está incomodado, e por isso o bispo foi aqui nomeado pelo Papa Leão para ocupar isto. De qualquer das formas, a informação que se tem e que é fática foi efetivamente encontrado morto, portanto, e de uma forma bárbara, vale a pena dizer isso. De uma forma bárbara, porque foi com recurso a uma arma de fogo, e a partir do momento em que há um homicídio a ocorrer nas instalações da igreja, isso já levanta um acesso, um alerta máximo no sentido daquilo que é a desvalorização da vida humana, ou de respeito pela vida humana que se tem tido. Como sabe, isso referi há pouco tempo, Moçambique tem é notícia quase recorrente ou não, de raptos, mortes, mas
de um bispo, penso que é a primeira vez a ocorrer. De qualquer das formas, ainda nesta cena deste assassinato que ocorreu, a informação que me chegou e que pude apurar, que efetivamente trata-se de um homicídio que ainda está a ser investigado, mas a polícia também já tem 3 detidos, 3 suspeitos detidos, sendo um deles um padre da Beira, um guarda e um jardineiro. Mais do que isto ainda não se sabe, tratam-se de suspeitos, já foram sujeitos a primeiro interrogatório de arguidos detidos, já foi confirmado... Portanto, até prova o contrário, tem presunção de inocência sobre si, como qualquer outra pessoa, não é? Muito bem, e então, vamos agora também ouvir aqui o Paulo Aido. Paulo, qual é a tua visão, qual é a tua ideia sobre de que forma é que você caracteriza a situação atual dos homicídios em Moçambique e agora sendo visado um prelado da Igreja Católica? Eu gostaria de sublinhar, até na minha condição de jornalista que trabalha neste caso na Fundação AIS, que é uma fundação pontifícia que apoia a Igreja em Moçambique. Portanto, a nossa relação, há como uma parceria entre a Fundação AIS e a Igreja de Moçambique, e essa parceria, digamos, tem sublinhado muito o trabalho que a Igreja desenvolve com as vítimas do terrorismo em Cabo Delgado, no norte do país. Portanto, este tem sido, digamos assim, a grande relação de proximidade que existe entre a nossa instituição e a Igreja em Moçambique e o país, obviamente. É evidente que o cenário que nós temos aqui é um cenário de facto de grande violência, isso não se esconde. A própria Igreja tem refletido sobre isso. A Igreja tem denunciado toda a violência, por exemplo, que aconteceu após o último ato eleitoral em Moçambique. A Igreja tem denunciado toda a violência terrorista que existe também, com grande incidência no norte do país, particularmente na zona de Cabo Delgado, que corresponde à Diocese de Pemba, e os homicídios que refere refletem, digamos, um cenário de um país que eu diria que está meio desordenado, porque eu quase que me atrevo a dizer que a vida humana tem um preço muito baixo em Moçambique, no sentido de que há um conjunto grande, porque é público isso, de homicídios de facto, e há, digamos, uma violência crescente que se tem refletido, isto voltando a falar da questão do terrorismo, que acho que é uma questão que é de primeira linha quando se fala de Moçambique, que neste momento afeta mais de 1 milhão de pessoas, há mais de 1 milhão de deslocados em Moçambique, que é um dos 5 países mais pobres do mundo. Portanto, não obstante os grandes recursos naturais que tem, não é? Não obstante os grandes recursos naturais que tem, há um paradoxo terrível quando se fala de Moçambique, porque Moçambique é um país potencialmente rico, muito rico até, mas que é um dos 5 países mais pobres do mundo, onde vive uma população, por vezes, em condições absolutamente miseráveis, e é um país que tem enorme dificuldade, tem demonstrado uma enorme dificuldade em resolver o problema, neste caso, voltando a frisar esta questão, do jihadismo no norte do país, que é uma questão de facto muito, muito inquietante. A Fundação AIS, agora puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, digamos assim, que é uma instituição pontifícia que tem como um dos pilares importantíssimos a proteção e a ajuda aos cristãos que são perseguidos por causa da sua fé no mundo, mas também produz relatórios sobre a questão da liberdade religiosa. O último relatório foi publicado em outubro do ano passado, evidencia de uma forma absolutamente clara que uma das principais ameaças aos cristãos no mundo está a acontecer no continente africano e é resultado, de facto, do terrorismo jihadista. Do terrorismo, digamos, da bandeira jihadista. Não nos devemos esquecer a questão da Nigéria, por exemplo. A questão da Nigéria, mas quando nós olhamos para o mapa da África, o que nós vemos é que toda aquela região do Sahel, digamos, está, neste momento, está debaixo, digamos, de uma pressão, de uma ameaça terrorista gigante. Há países ali, o Mali, o Burkina Faso, a Nigéria que referiu, os Camarões, há uma série de países que têm gravíssimos problemas de segurança por causa do jihadismo,
do jihadismo, que se nós recuarmos um pouco no tempo, fomos até 2014, por exemplo, nós tivemos o califato foi constituído por jihadistas, pelo Daesh, pelo Estado Islâmico, na Síria e no Iraque. Eles foram derrotados em 2017 e o que é que aconteceu? Houve, digamos, uma mudança territorial para a África. E eles, neste momento, são uma principal ameaça à segurança no continente africano e uma das principais ameaças, são a principal ameaça às comunidades cristãs. Mas quando nós estamos a falar agora de Moçambique, mas o que acontece é que nós estamos a falar nessa faixa no norte, digamos assim, do continente africano. Mas também há terrorismo jihadista, com a mesma marca, com a mesma identidade, em Cabo Delgado, em Moçambique. E Moçambique está no sul do continente. Mas eu gostava de perceber qual é a relação que se pode estabelecer entre este terrorismo que é perpetrado por jihadistas, presumo com algum cunho religioso, e os homicídios... É um cunho religioso, não é um Islão radical. Pois, e com os homicídios que se têm estado a registrar e de que foi alvo muito recentemente o Dom Osório. Assim, aparentemente não há uma relação direta. Aparentemente não há uma relação direta, nem eu estou sequer a estabelecê-la. O que eu estou a dizer é que, quanto observador do que se passa em Moçambique, Moçambique é um país que tem seríssimos problemas de segurança, e que o jihadismo é um problema que afeta diretamente, digamos, uma região já, que é o norte do país, principalmente, e que põe a nu, essa que é a questão, de alguma forma assim, a incapacidade do Estado em assegurar a segurança dos cidadãos, que é um dever do Estado. Que é um dever do Estado. Eu concordo plenamente com o que diz, até porque nós se vermos em termos de localização geográfica, em termos da zona ou da região em que os jihadistas estão, que é mais para o norte que é Pemba, que é um local onde tem ocorrido uma exploração de um recurso natural, que é do gás natural, que é onde eles são, mas o local onde ocorre, por exemplo, neste caso o homicídio, é um bocadinho mais para baixo, que é em Quilimane. Portanto, nós, neste momento, não estamos, pelo menos eu não estou em condições de conseguir atribuir a responsabilidade ao jihadismo, mas não me parece que seja, até porque os jihadistas atuam muito mais nesta zona do norte do país, sobretudo na zona de Pemba, onde está o poder da exploração do gás. Então, o que é que te parece mais? Qual é o cunho que se pode atribuir a tantas... É que são jornalistas, é que são políticos, pessoas da sociedade civil... Cada uma das situações, eu penso que nós temos, na minha opinião, e temos que ter algum cuidado porque não temos também informação completamente precisa, mas eu penso que cada uma destas situações tem a sua fundamentação ou motivação. A situação, por exemplo, dos raptos tem uma motivação que é diferente, que é, em regra, quando há um rapto, está associado neste caso, a pessoa que perpetra o rapto em retirar, em extorquir dinheiro a esta pessoa que foi raptada, por exemplo. No caso em concreto do assassinato do bispo, claro que é uma razão diferente que se desconhece. Não tem que ver, não se tratou de um rapto, como evidente, foi assassinado, mas qual é a motivação real? Claro que é um bocadinho estranho, até porque é um alto representante da Igreja, e isso, claro, que causa uma estranheza muito grande. De qualquer das formas, e eu peço também a atenção a quem nos ouve lá em casa, sobre aquilo que vou dizer agora, porque não é uma informação puramente confirmada, mas a informação que eu apurei é que o bispo, portanto o Dom Osório, estaria, uma das informações que recebi é que estaria a fazer uma espécie de auditoria fiscal e financeira. À Igreja, relativamente à diocese do qual estava associado. E em consequência disso, poderia ter algum interesse em eventuais pessoas associadas ou que pudessem ter interesses em que não quisessem que se trouxessem a mesas e que, em consequência disso, depois resolvessem. Mas, como eu disse, esta informação não é completamente precisa, mas, como é evidente, tem que ter-se um assassinato, tem que haver uma motivação para isto acontecer. Porque partimos do princípio não, houve efetivamente uma invasão à residência episcopal, que é um local sagrado. E a pessoa do bispo, um dos mais altos representantes... Segundo se diz, um local com uma certa segurança estratégica do ponto de onde se encontra e também... Até que sagrada, até depois, não propriamente armada, ainda que haja, mas um local completamente sagrado. Portanto, é realmente muito estranho e também acompanho muito aquilo que estava a dizer, que é a vida humana tem um valor muitíssimo baixo. Hoje em dia, Moçambique mata-se pela mais ínfima situação, como um assalto, ou um assalto normal com um telemóvel. Portanto, este assaltante arroga-se até no direito de tirar a vida a esta pessoa. Ou seja, não basta só por um telemóvel
é normal tirar-se a vida a alguém. Portanto, eu penso que é uma situação de instabilidade comportamental, alguma situação aqui qualquer que não se consegue perceber, mas como é evidente, isso mostra também alguma desorganização por parte do Estado. Eu penso que o Estado mas é que deve garantir... Eu gostava de aproveitar aqui a ocasião para saber aqui do Paulo o seguinte. Paulo, estes homicídios em Moçambique, eles têm estado a aumentar ou apenas recebem mais atenção mediática? Qual é o teu ponto de vista? Bem, eu julgo que as duas coisas estarão interligadas. Portanto, houve um aumento do número de homicídios que decorreu do último ato eleitoral em Moçambique, que foi altamente contestado. Aliás, volto aqui a sublinhar o meu papel enquanto jornalista de uma instituição católica. A Igreja Católica sublinhou também, digamos, o resultado das últimas eleições. Portanto, todos os indícios apontam para que, de facto, o resultado apurado não corresponde à vontade expressa nas urnas. Portanto, há aqui uma desintonia. E o que é que aconteceu? Aconteceu que houve uma reação popular. Não é? Portanto, uma reação popular de protesto em relação a este resultado. E houve uma série de homicídios. Não foi possível esconder tantos homicídios, porque estamos a falar de dezenas, eventualmente de centenas de pessoas. Mas estranha a impunidade com que as coisas acontecem e ninguém faz absolutamente nada, aparentemente ninguém faz. Bom, o que está a acontecer em Moçambique é uma sucessão, digamos, de casos em que se nota que há um poder que não está a conseguir lidar com alguma contestação e que reage de uma forma, que tem reagido de uma forma relativamente violenta. Isso é um facto, que isso tem acontecido. Agora, porque é que isso está a acontecer? Porque é que nós estamos a assistir a todo esse conjunto de violência por parte de agentes do próprio Estado, a polícia? Porquê? Bom, eu penso que é a incapacidade de assumir um diálogo direto até com a própria sociedade. Porque aquilo que também nós vemos em Moçambique é que o país tem gravíssimos problemas. A pobreza é um dos problemas que nós podemos identificar. Portanto, é um país com assimetrias muitíssimo grandes. A capital, por exemplo, na capital nós encontramos dos bairros de lata, digamos assim, onde vivem populações com nenhumas condições, até as zonas do maior luxo. Tudo isto convive, digamos, quase que sem que haja nenhum desconforto por parte, por exemplo, da classe política. Porque há aqui uma responsabilidade social e que não tem tido expressão. Portanto, é difícil de perceber, é difícil de interpretar o caminho que tem seguido um país como Moçambique, como muitos outros países no continente africano, que de facto são países com condições naturais extraordinárias para poderem ser países ricos, onde possa viver uma população, digamos, com algum conforto material e com todas as consequências disso, mas são países que vivem, digamos, mergulhados na mais absoluta pobreza ou em guerras e que não conseguem libertar-se desses conflitos. Eu volto a sublinhar a questão do terrorismo em Moçambique, porque essa questão do terrorismo também tem revelado, de alguma forma, a incapacidade do Estado moçambicano em assegurar a sua integridade do território e a sua população. Já vão lá alguns anos. Já vão alguns anos. Portanto... Os ataques começaram em outubro de 2017. Estamos a falar de 1.200.000, 1.300.000 pessoas que estão deslocadas. Estamos a falar de mais de 6.300 mortos. Portanto, estamos a falar de uma zona que é, já de si, a mais pobre de Moçambique, que está hoje, digamos, forçada a viver uma situação ainda de maior pobreza. Aliás, eu há pouco estava a dizer, o último ataque foi a 30 de abril, o último ataque terrorista foi a 30 de abril, é uma expressão, é um exemplo daquilo que está a acontecer. Os grupos terroristas atacaram a missão de São Luís de Montfort, no norte, em Pemba, na diocese de Pemba, na região de Cabo Delgado, destruíram a igreja, uma igreja ainda do tempo dos portugueses, do tempo colonial, construída salvo em 1945, uma igreja enorme. Destruíram a igreja, destruíram a escolinha, a escola primária, destruíram o posto de saúde, o centro de saúde, que era obra dos missionários da igreja, destruíram aquilo tudo. E raptaram pessoas. Pergunta-se, o que é que se pretende construir quando se deixa atrás de si um rastro tão grande e tão profundo de destruição? Pois e onde é que está o Estado? Essa pergunta que fica aqui, mas eu coloco a pergunta a ti também, Nuno.
relativamente a essa questão? Achas que tem estado a aumentar os homicídios, os casos, ou eles têm recebido muita atenção mediática, muita mais atenção mediática? Bem, essa é uma pergunta claramente interessante. Eu penso que tem, em termos de criminalidade, aumentou exponencialmente a criminalidade em Moçambique. Em relação aos homicídios, eu penso que não há assim um aumento, minha perspectiva, penso que não há assim um aumento tão grande dos homicídios. Eu acho que tem havido mais mediatização. Claro que isto não podemos ignorar que tem havido homicídios, isto é um dado adquirido, sim, mas não me parece que tenham havido assim em número tão escaldante, se formos a fazer em termos de estatísticos, aquilo que acontecia há 5 anos atrás para aquilo que é agora. Só que neste momento, tendo em conta aquilo que é o contexto atual, o nível de descontentamento que o povo moçambicano tem, em consequência das situações todas que falou-se aqui há pouco tempo, da extrema pobreza, e desta parte que o povo moçambicano tem em sair à rua e manifestar o seu descontentamento, situação que não conseguia há tempos atrás. Neste momento o povo moçambicano consegue ir à rua e, por um homicídio, e conseguir se expressar o seu descontentamento, seja nas redes sociais, então seja nas ruas. Então podemos acreditar que, Nuno, que existe aqui uma tríade de fatores, ou seja, há homicídios que têm naturalmente cunho político, por um lado. Sim. Há outros que têm exatamente a ver com desavenças, negócios, quando falamos, por exemplo, dos casos de raptos e que terminam em homicídio, mas também as dificuldades sociais que o povo vive em função das assimetrias, as dificuldades, desemprego e essa coisa toda na parte da juventude, não é? Sem dúvida nenhuma, por isso é que eu disse, como me referi há pouco tempo, que eu penso que cada situação há uma motivação específica. Há homicídios que têm um cunho político. E, por exemplo, pegando neste exemplo que o Vítor próprio deu agora, nós podemos presumir que, por exemplo, que na morte do falecido Elvino Dias, que tem ou que teria por detrás um cunho político, tendo em conta as circunstâncias que o mesmo foi assassinado e até o momento. Portanto, à partida, dir-se-ia que há um cunho político ali por detrás. Em relação agora ao bispo, também poderia dizer que há um cunho político ou até de uma outra natureza qualquer, que tem que ver, por exemplo, com a situação que eu referi há pouco tempo, da eventual situação da fiscalização a que o bispo estaria a dizer, ou que estaria a fazer. Não só esta, também porque, como nós sabemos, a Igreja Católica tem um poder muito grande em termos de expressão daquilo que é a sua palavra em termos globais. E estamos a falar de uma alta entidade da Igreja Católica, de um bispo, e que tem ligações diretas, que tinha ligações diretas com o Vaticano e que esteve durante algum tempo no Vaticano com a Roma, em Roma. E das informações que nos chegaram também foi quando foi, porque ele era bispo auxiliar, era o terceiro bispo auxiliar em Moçambique, mas que teria sido nomeado pelo Papa anterior, o Papa Francisco. E, portanto, poderia aqui também perguntar se, tendo em conta a situação pela qual foi a Moçambique, não obstante ser moçambicano, naturalmente, mas ter-se deslocado para Moçambique, se não era num sentido eventual de tentar transmitir alguma imagem de intimidação ou de imagem que fosse passar para fora, no sentido daquilo que é o papel que ele tinha em relação à Igreja, as ligações que tinha ou que teria com o Vaticano. Portanto, são situações, claro que são completamente distintas, não é? É tudo uma situação a estudar. E depois tem, naturalmente, desculpe cortar só, a situação que o Vítor esteve a referir, a situação da fome, da falta de emprego, e que, em consequência disso, um simples furto pode resultar num homicídio. Portanto, há aqui uma coisa que o Nuno disse que me parece que é importante sublinhar, é que a Igreja tem em Moçambique, e não só em Moçambique, mas estamos a falar de Moçambique, digamos, é a voz da consciência do povo. Tem sido a voz da consciência do povo. A Igreja tem erguido a sua voz precisamente para denunciar as várias situações em que todas as coisas que não estão bem. Estamos lembrados, por exemplo, de um bispo que era de nacionalidade brasileira, que estava exatamente no norte. Dom Luís Lisboa. Dom Luís, exatamente. O bispo de Pemba. Que me parece que terá sido enviado para o Brasil porque estava a ser muito ameaçado. Porque foi ameaçado. Foi ameaçado por quem?
E foi ameaçado por quem? E por que motivação? Porque ele denunciava o terrorismo em Cabo Delgado. E lá voltamos nós a falar de Cabo Delgado. O Dom Luís Lisboa, um bispo com o qual nós trabalhámos também muito, nós Fundação AIS, Dom Luís de Lisboa, foi uma voz corajosa, muito corajosa, de denúncia de tudo aquilo que estava a acontecer em Moçambique, de todos os atropelos aos direitos humanos que estavam a acontecer em Moçambique. No caso particular, em Cabo Delgado, por força do terrorismo. Quem era Dom Osório, efetivamente? Que figura era Dom Osório, particular, fruto dos vossos estudos? Bem, Dom Osório, mas a questão de Dom Luís de Lisboa é uma questão muito importante que devemos sublinhar. Dom Osório é um bispo, foi o bispo nomeado o bispo de Climane, também era, como já foi referido, administrador apostólico da Beira. Agora que houve o crime em que ele foi assassinado, muitas pessoas falaram sobre ele, e eu gostaria de sublinhar aqui 2 ou 3 aspectos que são, para mim, muito importantes. Ele era também uma pessoa que tinha denunciado a importância da luta contra a corrupção, é um dado característico de Dom Osório. Foi uma pessoa que defendeu a importância do diálogo interreligioso. É muito curioso, porque na véspera, a Fundação AIS publicou isso, se quem quiser, na página da Fundação AIS na internet, está lá esse vídeo. Na véspera, praticamente na véspera, no dia anterior mesmo, ou um dia antes de ele ter sido assassinado, ele tinha estado numa visita pastoral a uma paróquia na sua diocese e tinha estado na mesquita local. Exatamente. Num ato de profundo respeito. Gestos simples como descalçar os sapatos, ele descalçou-se para entrar lá, porque faz parte, digamos, da forma de estar da comunidade muçulmana quando está no seu espaço sagrado. E teve ali um diálogo, que esse diálogo, eu convido os nossos espectadores a assistirem a esse diálogo, a poderem ver esse diálogo. Ele falou da importância do diálogo interreligioso e ele disse, ainda há muito pouco tempo, portanto, o pouco tempo significa estar na memória das pessoas, em Moçambique, um cristão e um muçulmano davam-se bem. Claro. Havia cristãos e muçulmanos da mesma família. O cristão ia ao funeral de um muçulmano e o muçulmano ia ao funeral de um cristão. As pessoas davam-se bem. E de repente isso deixou de ser assim. Estamos a falar, claro, digamos, dessa radicalização que os grupos jihadistas têm estado a introduzir no território. Há muito pouco tempo, eu volto a sublinhar isto, porque faz parte da nossa matéria de trabalho, digamos assim, mas de 2017 para agora, portanto, o jihadismo está a transformar Moçambique num cenário dramático, porque além da violência direta que está a ser causada, estes ataques às comunidades cristãs, os ataques a todas as comunidades, o número de mortos, mais de 6.300 mortos, mais de 1.200.000 deslocados, isto é dramático num país pobre, num país, nesta região que é mais pobre. Além de tudo isto, há esta divisão que começa a ser cada vez mais notória entre cristãos e muçulmanos, porque há aqui uma desconfiança que foi introduzida. Permita-me só acrescentar situação esta que na semana anterior, portanto a 6, a semana anterior ao assassinato, o bispo teria realizado várias visitas a várias comunidades, como teve a referir, no sentido de manutenção da paz e união entre as comunidades religiosas. Exatamente. Isso é muito, por acaso também é curioso este dado também, na semana imediatamente anterior, após a visita a várias comunidades, no sentido de manutenção, união entre as várias comunidades, ter ocorrido também este assassinato. Claro, eu não sou um agente da polícia, eu não tenho processo comigo, não posso me pronunciar sequer com base em pequenas notícias que vão sair na internet sobre eventualmente pessoas que possam estar detidas ou sob suspeita. O único dado concreto que existe é o bispo foi assassinado. O bispo, uma das vozes da igreja, mais um assassinato que causou uma comoção nacional. É muito importante também sublinhar isso. Portanto, o país chorou a morte, lamentou e chorou a morte deste bispo. E um bispo que, como dissemos aqui, há muito pouco tempo, tinha erguido a sua voz na defesa do diálogo interreligioso. Isto é muito importante porque, reparem, quando nós estamos a falar da ameaça jihadista, aliás, já agora permitam-me acrescentar aqui mais um pequeno ponto sobre esta questão do jihadismo, é que Dom Juliace, que é o bispo de Pemba, o atual bispo de Pemba, Dom António Juliace, disse há muito pouco tempo, por acaso também à Fundação AIS, numa entrevista que nos concedeu, ele disse que tem consciência de que os terroristas falam cada vez mais já do califado, da instauração de um califado. Um califado significa um território gerido pelo Islão mais radical. Portanto,
É preciso que o Estado moçambicano ponha corpo nisso, porque depois está em causa a soberania do próprio país. Mas eu gostava de saber aqui o seguinte, Nuno, se me podes estabelecer aqui uma relação, as pequenas diferenças entre os homicídios que se registram nas zonas urbanas e nas zonas rurais. Há, assim, diferenças significativas para o teu ponto de vista? Claro que há diferenças significativas, até em termos de número de registados de homicídios. E o curioso é que nas zonas, na cidade, por exemplo, na capital, tem-se registado um número muito elevado de... Claro que isto acaba entrando um bocadinho em contradição com aquilo que eu disse há pouco tempo em relação a não ser um número muito grande, mas claro que em termos estatísticos, na cidade, por exemplo, de Maputo, em termos de registro de homicídios ou até mesmo da questão de raptos, é muito mais acentuado do que, por exemplo, numa zona interior remota. Onde há maior concentração humana. Exato, e até pelos interesses, seja pelo interesse em influência política, social ou até económica que cada uma destas pessoas tem. Agora, claro que nas zonas, na cidade, há um registro muito mais acentuado de homicídios. Não é? Agora, podemos aqui perceber uma questão que é importante nós relevarmos também. A pobreza tem estado a contribuir, de certo modo, para esses homicídios, o desemprego, já aqui já falaram também, a desigualdade social, a falta de oportunidades económicas. Favorece este tipo de recrutamento para grupos criminosos? Eu diria que é um fermento. Porque rimos-nos, mas não há graça nenhuma. Não há graça nenhuma, mas de facto, se nós olharmos para a estratificação social de Moçambique, também é um país jovem. E aquilo que acontece é os jovens hoje em dia em Moçambique não têm grandes expectativas. Que expectativas é que tem um jovem hoje em dia do seu próprio futuro? O que eles veem é um país pobre, um país que está a empobrecer quase que de ano para ano, um país que tem uma guerra interna que está a acontecer no norte, na zona de Cabo Delgado, mas não só em Cabo Delgado, atenção que já há ataques terroristas, já houve ataques terroristas, portanto, em Cabo Delgado, mas também em Nampula, naquilo que corresponde às dioceses de Nampula e de Nacala. Já houve uma irmã, a irmã Maria de Cópia, que foi assassinada na sua missão em 2022. Portanto, qual é que é a expectativa que os jovens têm hoje em dia? E mais, aquilo que nós sabemos, agora permita-me, aquilo que nós sabemos, aquilo que se sabe, do pouco que se pode saber ainda, ou que se sabe ainda, digamos, com algum rigor, sobre aquilo que tem sido estes grupos jihadistas que estão a atuar, é que grande parte, não a totalidade, mas grande parte dos homens em armas que estão com a bandeira do jihadismo são moçambicanos. Sabe-se que grande parte deles vêm da zona de Mocimboa da Praia, e muitos são jovens. Que foram recrutados. Que foram recrutados, exatamente. Este é um outro dado que eu gostaria de sublinhar aqui, é que tem havido o rapto, já que estamos a falar de violência, tem havido o rapto de muitos jovens, alguns crianças, para as fileiras do movimento jihadista. Portanto, jovens que são raptados e depois são forçados a lutar. Ou seja, eu gostava de perceber aqui o seguinte, existe uma rede criminosa suficientemente forte na vossa ótica que já está a influenciar a segurança nacional em Moçambique? Sim, eu diria que sim, até porque em termos de criminalidade organizada, quer-me parecer também que isto é fáctico. Por exemplo, o Vítor teve há pouco tempo a falar no sentido da impunidade. Por exemplo, a indústria dos raptos. Não, parece-me que há aqui por detrás criminalidade organizada, porque os raptos não param, têm aumentado a cada dia. Pode-se juntar a isso questões ligadas ao tráfico de droga, por exemplo, também? Sim, também, claramente, até porque Moçambique, em termos de localização geográfica, está muito bem localizada, e então há aqui uma série de fatores que todos eles em conjunto acabam contribuindo para a atual situação. Mas em termos, como eu estava a referir, a criminalidade organizada, parece-me que, sem dúvida nenhuma, que isto é fáctico, e isto depois, sendo a criminalidade organizada que vem ou não sabe, não temos assim completamente dados, que vem do mais de cima, de pessoas altamente qualificadas ou posicionadas e que depois aqui contribuem para esta muitas falta delas politicamente, atenção, não é? Sim, estava-me a referir a isto também, a toda esta situação, né? E por isso que há este tal sentido também de impunidade, mas também porque o sistema judicial moçambicano está neste momento um bocadinho fragilizado. Isto é muito importante, porque quanto mais frágil são as estruturas de um país, quanto mais frágeis
digamos, é o edifício. Homens fortes, instituições fracas. Bem, e isso é um problema, é o que estás a referir a isso. Sim, eu estou-me a referir a que o Estado moçambicano tem revelado uma enorme fragilidade na luta e, digamos, naquilo que são os seus deveres como Estado. Quais são os direitos do Estado? Exatamente. Que é a proteção das pessoas, a proteção da vida, a proteção da vida. Ordem, tranquilidade pública. A ordem, tranquilidade, exatamente, e favorecer a saúde, a educação das pessoas, tudo isso. Quando o Estado não consegue garantir a vida das pessoas, o Estado está a falhar. Claro. O Estado está a falhar. Quando as pessoas se sentem ameaçadas porque não sabem se vão sair à rua, se vão regressar vivas ou não a casa, o Estado está a falhar. Quando os jovens não têm expectativas de futuro, o Estado está a falhar. Mas eu gostava de perceber aqui o seguinte: é possível combater essas redes criminosas sem comprometer os direitos fundamentais? Não há, quer dizer, quando se combatem os criminosos, está-se a defender os direitos fundamentais. Esta pergunta é uma pergunta com ratoeira, naturalmente, com armadilha. Como é evidente, claro que está-se a defender direitos, liberdades ou garantias ou direitos fundamentais de terceiros, ou vamos lá, das pessoas que se portam bem, mas na mesma também eu poderia dizer que do outro lado estou a violar um direito fundamental que é a vida. Por exemplo, imagina-se numa situação em que há um homicídio, por exemplo, e há uma perseguição em fuga e a polícia não vê após ter disparado para interpelar, no sentido de parar, e depois a única alternativa que tem é disparar contra a pessoa, está a violar um direito fundamental. Portanto, há aqui uma colisão de dois direitos, mas que faz parte, que o Estado não pode deixar de manter a ordem e tranquilidade pública por deduzir que estaria a violar um outro direito fundamental daquela pessoa que não está a cumprir sim, mas a lei ou as regras. Não é? Pois, mas eu gostava de perceber aqui também, naturalmente, esta questão, que é por que razão é que muitos dos crimes graves continuam por esclarecer até o momento? É exatamente em função da fragilidade em que se apresentam as estruturas do Estado, as instituições do Estado. Isso? Sim, eu diria que é por uma falta de resposta efetiva por parte dos órgãos judiciais de Moçambique, falta aqui um bocadinho de mão firme. Eu não diria tanto que é falta de meios, porque em termos de meios eu penso que temos os básicos, pelo menos para garantir, por exemplo, segurança, até penso que temos uma força policial razoável que consiga permitir aquilo que é ordem e tranquilidade pública. Muitas das vezes eu penso que isto acaba levando porque, por exemplo, este setor da polícia, por exemplo, é um setor crucial para qualquer Estado, mas é um setor que é muito mal pago e, efetivamente, que os agentes da polícia, na sua grande maioria, os básicos, agentes de investigação do terreno, sendo estas pessoas muito mal pagas ou que vivem em condições quase que deploráveis, claro que quando vão ao terreno para investigar, eventualmente não fazem o trabalho como deve ser, ou no percurso da investigação são aliciadas a troco de determinado benefício e deixa-se de fazer o trabalho. Portanto, eu acho que o problema de base deve-se começar por resolvermos esta questão da fome ou da estabilidade económica, porque Moçambique neste momento está num colapso, a economia está num colapso manifesto, está praticamente no fundo do poço, né? Enquanto não resolvemos isto, claramente temos que começar a resolver o problema de base, né? Mas eu voltar aí também para colocar essa questão aqui ao Paulo. Paulo, na tua ótica, qual deverá ser o papel da comunidade na prevenção deste tipo de situações? Bom, qual comunidade? As pessoas, todas as pessoas. Sim, nós estamos a falar de vítimas da violência, nós estamos a falar de pessoas que são vítimas da pobreza, nós estamos a falar de pessoas que os moçambicanos são vítimas do terrorismo. O moçambicano é um indivíduo, digamos assim, profundamente sofredor, porque não tem expectativas de vida, grandes expectativas de vida, porque sabe, quando nós estamos a falar, quando há pouco referi que há cerca de 1.200.000, 1.300.000 deslocados, estamos a falar de pessoas que já viviam mal, já viviam numa situação de grande pobreza e que ficaram sem nada. Ficar sem nada. Estamos a falar de famílias inteiras que dependem exclusivamente da solidariedade para sobreviverem. Se hoje vão comer alguma coisa, é porque alguém lhes dá alguma coisa para comer. Estamos a falar de pessoas que estão numa situação angustiante. Aliás, eu gostaria de voltar aqui a sublinhar o papel da Igreja Católica na solidariedade para com todas estas comunidades. É absolutamente
fundamental. Sim, Se a Igreja mas Católica... eu gostava de perceber aqui... Eu diria que um dos papéis, eventualmente, seria o povo ou a comunidade, a forma que poderia contribuir era, por exemplo, fazendo denúncias em relação a estas situações que são contrárias à lei. Seria talvez o papel que é evidente que nós aqui não podemos fazer uma transferência de responsabilidades. É a responsabilidade do Estado garantir a ordem e tranquilidades públicas, mas há esta incapacidade do Estado, também talvez vamos não propriamente transferir essa responsabilidade, mas tem aqui também a comunidade, a própria comunidade usada, talvez esse papel também de contribuir para a sua autodefesa, não é? Nomeadamente denunciando essas situações, eventualmente... Mas há pouco tempo fizemos referência aqui à questão da impunidade. Eu gostava de perceber, Paulo, porque é que a comunidade internacional não tem tido mão pesada junto do Estado moçambicano por conta destas violências que são frequentes, claras e que depois não se sente, de certo modo, uma ação pesada do próprio Estado? Eu acho que a comunidade internacional tem chamado a atenção, tem denunciado alguns daquelas situações, digamos, de maior violência que tem acontecido na sociedade moçambicana. Mas como considerar isso? Como considerar que tem tido esta preocupação perante atos, por exemplo? Nós vimos que depois das eleições foram centenas de pessoas mortas. Ora, nós não vimos ninguém, eu não vi, não li nada, ninguém ter sido julgado. Não vi político nenhum, não vi o Estado moçambicano pagar pelas vítimas, cidadãos que estavam a protestar por um voto. Portanto, quando a própria polícia, que é republicana... Um direito fundamental, que é o direito à manifestação, né? Foi no exercício desse que surgiram essas situações. E vimos polícias atirarem para o povo. Vimos outras tantas situações. Não há ninguém que tenha sido julgado, condenado e que esteja a cumprir pena por conta de algum homicídio que eu saiba. Portanto, pode até existir alguém, claramente. Mas desses últimos casos mediáticos mais recentes, até hoje, Elvindo Dias e Paulo Guambo não têm, o caso não está ainda, não tem desfecho. Porquê? Nações Unidas, União Europeia, por exemplo, porquê que estas entidades não tomam medidas severas, como costumam tomar, com outros Estados que atropelam os direitos humanos e a própria democracia? Tanto a ONU como, por exemplo, como a União Europeia, como alguns países de uma forma individual, acho que têm exercido alguma pressão nesse sentido. Mas essa pressão não parece que não seja proporcional àquilo que acontece no país e que, em comparação, sobretudo, com outras realidades. Não lhe parece que seja essa a verdade? Bom, sim, eventualmente nós podemos dizer que quase que parece que não se está a dar a devida importância a tantos casos de morte, mas que revelam que esses casos todos que esteve a referir, após o último ato eleitoral em Moçambique, traduzem, diria eu, quase que a falência do próprio Estado. Porque quando o Estado não consegue, digamos, ultrapassar uma contestação a um ato eleitoral, portanto, estamos a falar de um direito democrático básico, que é o direito de manifestação, sem que isso se transforme num ato de repressão, bem, o Estado moçambicano fica aqui numa situação muito difícil, até no plano internacional, sem dúvida alguma. Mas Moçambique, hoje em dia, já é um país com enormes dificuldades. Eu recordo, só para voltar aqui a frisar a questão do terrorismo, que quando se deu os primeiros ataques terroristas em 2017, o Estado moçambicano simplesmente disse que não havia nenhum problema. Não assumiu o problema. Depois começou por contratar até o grupo Wagner e grupos privados de segurança da África do Sul. Exatamente. Sim. E só mais tarde é que assumiu que não tinha capacidade e depois foi pedir ajuda, por exemplo, ao Ruanda. Entretanto, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram por causa desta incapacidade, de uma forma declarada, de assumir... Deixa-me ouvir aqui agora também o Nuno. Eu gostava de ouvir a tua opinião relativamente a esta parcialidade ou a esta provável suposta indiferença
ou um tratamento parcial da comunidade internacional aos vários casos, e particularmente Moçambique, neste... Sim. Eu até escrevi aqui, na minha perspectiva, eu penso que este sentido de indiferença, por exemplo, comparando com uma situação atual que é na Ucrânia, em que a resposta, nós estamos a acompanhar nos telejornais há 4 anos, penso que são 4 anos, não é? Em Moçambique nós já estamos, penso que a situação de Cabo Delgado é muito anterior a isto. Muito. Mas não há o mesmo tipo de resposta de interesse. Muito mas sabe porquê, 2017, quando se dá exatamente o grande problema. Sabe porquê? Eu escrevi aqui, não se identificam com a causa. Não se identificam com a causa, ou seja, em Moçambique, a comunidade internacional, todas que foram identificadas aqui, não se identificam com aquela que é a causa em Moçambique, nomeadamente de cessar-se com os atos cruéis e desumanos que têm acontecido, tanto em Cabo Delgado quanto em Maputo, se são dos raptos ou qualquer outra coisa. Eu digo isso, não se identificam com a causa porque se conseguem dar ou efetuar uma pressão, como nós temos visto para a Ucrânia e não conseguem fazer também para Moçambique, é porque não se identificam com a nossa causa. Não só isso. Não tem que haver um interesse. Mas também não é caso. Aquilo que nós vimos, por exemplo, quando é o caso da Rússia, né? Ucrânia, Rússia, e como os Estados Unidos, por exemplo, tomam medidas, como noutras geografias, mas depois, mesmo com os atos de fraude eleitoral e outras denúncias que são feitas por ONGs e tudo mais, não há seguimento, há um silêncio, há uma... Não há silêncio porque há aqui várias coisas por detrás, não é? Há vários interesses por detrás de cada uma destas realidades e por isso é que numas situações há uma resposta muito mais efetiva, muito mais direta e noutra não. Em outras realidades há interesses sempre diferentes, sobretudo nos países de expressão portuguesa, nomeadamente em Moçambique, Angola, em que há muita ainda exploração de recursos naturais e, em consequência disso, também há esta falta de interesse da comunidade internacional, diria eu, mas parece-me... Agora, nós sabemos, Paulo, nós sabemos que, por exemplo, tem havido da parte da oposição, mais particularmente, eu recebi no dia de ontem uma mensagem e vi um post nas redes sociais de Venâncio Mondlane, tendo escrito uma carta para o presidente Chapo, não é? A solicitar um diálogo. Do teu ponto de vista, aliás, a Igreja Católica foi importantíssima em 1992 para a paz em Moçambique, ok? Eu gostava de perceber o seguinte. Exatamente. Era importante que a Igreja Católica pudesse mediar novamente um encontro entre diversas forças vivas políticas da nação para se resolver estes casos de homicídios em Moçambique. Eu vou-te dizer que eu considero que a Igreja em Moçambique, a Igreja Católica em Moçambique, é a voz da consciência do povo, tem, digamos, esta capacidade de identificar os problemas e de poder falar com a autoridade moral de quem está no terreno, de quem está junto das populações que mais sofrem, de quem está junto dos deslocados, das vítimas dos terroristas, de quem está junto daquelas pessoas que não têm nada e que procuram criar algumas condições mínimas para a sobrevivência dessas pessoas. A Igreja tem essa autoridade e a Igreja sempre defendeu o diálogo, Aliás, eu volto a sublinhar ainda sobre a questão do terrorismo, porque é uma declaração muito recente de Dom Juliaço, bispo de Pemba, à Fundação AIS, em que ele voltou a dizer que o terrorismo, isto é uma declaração que tem 15 dias, digamos assim, o terrorismo em Moçambique não se combate apenas com armas, combate-se também, ou procura-se ultrapassar também com o diálogo. É necessário estabelecer o diálogo, é sempre necessário estabelecer o diálogo, porque se apenas contra quem está em armas, de armas na mão, se combater apenas com armas, então temos uma guerra, é preciso saber ultrapassar isso, e a Igreja tem essa capacidade. Como referiu, após a comunicação social. E a comunicação social? Qual é a vossa ótica? A comunicação social, o papel da comunicação social neste... Como em qualquer país, como em qualquer lado. A comunicação social traz para o dia-a-dia todas as questões mais prementes.
é a comunicação social que tem denunciado aquilo que existe, os problemas que existem, é a comunicação social que tem sido também a voz da denúncia, por exemplo, da situação em Cabo Delgado, que tem colocado a questão de Cabo Delgado na primeira ordem do dia a nível internacional. Há pouco referiu a ONU tem se pronunciado sobre a questão de Cabo Delgado, do turismo, as Nações, a União Europeia tem falado sobre isso, Portugal tem falado sobre isso. Portanto, há aqui todo um papel internacional que passa muito pela divulgação da comunicação social. O papel dos jornalistas, tal como o papel da Igreja, de alguma forma, é o de ajudar a criar consciência. Só tomando consciência dos problemas é que nós os podemos resolver. Agora, eu gostava de perceber aqui rapidamente, Nuno, quais devem ser as reformas legislativas para ajudar exatamente o país a sair dessa situação de impunidade, de dificuldade nas soluções ao nível dos tribunais, para dissuadir esse tipo de práticas que vêm da parte da sociedade e tudo mais, que causa enormemente números elevados relativamente à questão dos homicídios. O país precisa de reformas legislativas? Não me parece que precise de reformas legislativas, até porque o nosso ordenamento jurídico moçambicano é um ordenamento jurídico, penso eu, muito bem conseguido, até porque é muito inspiração do regime português. O problema não é tanto naquilo que Não é a lei, não é a lei, é o respeito à lei. É o respeito à lei, a efetivação e a aplicação concreta da lei. O problema está nisto. O nosso sistema jurídico é muito bem conseguido, o problema não é esse. Mas permita-me só recuar aqui um bocadinho atrás, que teve-se aqui agora a falar em relação ao papel da Igreja. Sem dúvida nenhuma que o papel da Igreja é muito relevante. Recorde-se, por exemplo, os acordos de Roma em relação, assinados pelo ex-presidente em 92. Com esta situação que ocorreu agora, por exemplo, com o assassinato dentro da residência episcopal, eu não sei se de alguma forma fica comprometido o papel da Igreja. Será que haveria um bispo, tendo em conta aquilo que é o histórico de Moçambique, porque nós também temos aqui um bocadinho histórico, o nosso regime um bocadinho ditatorial, claro que não é efetivamente no papel, mas temos alguma expressão disso. Eu não sei se fica de alguma forma comprometido. Parece-me que sim, porque a partir do momento em que há, em razões ainda que desconhecidas, o assassinato dentro da residência episcopal de uma das mais altas entidades, não sei se depois disso acaba intimidando este papel da Igreja. Eu não acredito, não tenho nenhuma procuração. Claro, mas eu não acredito que a Igreja se deixe intimidar. E a prova dos últimos anos é que a Igreja nunca se intimidou, porque a Igreja tem que continuar sempre a estar nos locais, mesmo debaixo da ameaça, mesmo quando não estão lá os soldados, nem o exército, nem a polícia, para defender as populações, por exemplo, dos ataques terroristas, a Igreja está lá. E se as populações ficam, a Igreja fica. E quando a Irmã Maria de Copa foi assassinada na Diocese de Nacala em 2022, salvo erro, ela foi assassinada ali e a Igreja não se foi embora, continua lá. Continua presente, continua ao lado daquelas populações, a chorar com as pessoas que choram, junto dos deslocados, quando eles estão deslocados, sempre presente no local. A Igreja tem a força, digamos, essa voz moral que a Igreja tem. A Igreja não se intimida porque a Igreja está num outro patamar. Claro. E tem demonstrado ao longo deste tempo essa capacidade. E eu penso que isso, este poder que vem dessa coragem, o facto de ser a Igreja ser homens e mulheres de mangas arregaçadas que estão nos sítios onde há mais perigo, mas continuam lá, junto às populações em necessidade, dá-lhe um prestígio e uma capacidade que é única a nível internacional, que é muito concreta em Moçambique e que provavelmente podemos estar a dizer que, há pouco quando estávamos aqui a falar, quando estava a perguntar sobre a importância da Igreja no diálogo, eventualmente não haverá muito mais instituições em Moçambique com o poder, com a dimensão da Igreja Católica para mediar os conflitos, para resolver os problemas. E quando falamos em mediar os conflitos, estamos a mediar os conflitos entre a população e todos os outros agentes, sejam eles quais forem. O Estado, os turistas, o que nós quisermos falar, porque a Igreja é o porta-voz da população que sofre em Moçambique. Em suma, Vítor, só 30 segundos só. Mas eu 30 segundos tens, naturalmente, para esta questão que vais colocar, mas eu também deixo essa pergunta. Quais devem ser as 5 principais medidas que o país deve adotar para reduzir, vamos dizer assim, os casos de homicídios em Moçambique? Para além do que queres falar agora. Para os próximos 5 anos, quais devem ser as medidas urgentes e para já? Era mais isto. Eu penso que, mais uma vez, não se trata de reforma legislativa nenhuma, mas trata-se de
cada profissional, estou a falar desde o polícia de segurança pública, estou a falar dos investigadores, a polícia de investigação criminal, dos magistrados, tanto do Ministério Público, os juízes, cumprirem com rigor, com zelo, diligência, serem profissionais no cumprimento dos seus deveres. Ou seja, se o polícia cumprir o seu dever, que é manter ordem e tranquilidades públicas, no sentido de, assim que verificar qualquer situação que é irregular ou que é ilegal, tomar, portanto, o auto de notícia, registrar aquela situação e, portanto, submeter aquela pessoa em termos de ajustar-se a contas com a justiça, e na instrução do processo, tanto o Ministério Público na dedução da acusação como os juízes cumpriam o seu papel, então nós aqui começamos a tornar o nosso sistema jurídico muito mais efetivo em termos de resposta para estas situações que são ilícitas. O ponto é este, cada uma destas pessoas ser profissional, cumprir efetivamente o seu dever. O ponto é este. Penso que as pessoas não estão, cada um desses profissionais não está a cumprir o seu dever como deveria ser, ou como lhe era exigido num Estado de Direito Democrático. Eu penso que isto é válido para Moçambique e é válido para praticamente todos os países, e muito concretamente talvez para a África, é combater a pobreza, combater a corrupção, combater as deslealdades que existem no dia-a-dia com as populações, combater o terrorismo. É essencial combater o terrorismo. Eu sublinho sempre isto porque é dramática a situação que se vive em Moçambique e penso que muitas vezes não se dá a devida importância a isso. Portanto, as instituições, se cumprirem com aquilo para que elas foram criadas, digamos assim, estão a defender o seu papel. E estão a ajudar a construir, neste caso, um país mais livre, mais independente, mais próspero e mais justo. E mais seguro. É necessário dar futuro aos jovens. Se não se der futuro aos jovens, estamos a encurralar os jovens, digamos, em becos sem saída. E é nos becos sem saída que os terroristas vão recrutar os jovens para as suas fileiras. Porque eu não acredito que nenhum jovem digamos, seja aliciado de alguma forma para as fileiras de um bando armado, tem uma bandeira do jihadismo, com uma arma nas mãos, só porque, digamos, por um aventureirismo juvenil. Mas é porque ele provavelmente vê que a sua vida não tem saída nenhuma, que o país não lhe dá nenhuma alternativa. Portanto, cada jovem que está nas fileiras de um grupo jihadista deve também ser socorrido. E a Igreja fala nisso. Todos precisam de ser ajudados. Ok. Muito bem. Caros internautas, estimados telespectadores da TV África, TVA, queremos agradecer o carinho da vossa audiência. Hoje estivemos aqui a falar sobre a causa dos homicídios em Moçambique. Os meus convidados foram Nuno Dias, que é advogado moçambicano aqui em Portugal, e também Paulo Aido, que é jornalista da Fundação AIS aqui em Portugal. Portanto, queremos agradecer vivamente esta atenção, esta disponibilidade. Neste exercício que nós fazemos, temos esta preocupação com assuntos de interesse público e, claro, nestes vários canais nas redes sociais, nós aproveitamos essa ocasião para trazermos assuntos exatamente de interesse público, e tem aqui também nesta colaboração permanente. Já temos 6 meses com a TV África, que emite em todo o Cabo Verde em sinal aberto, emite para Angola, na ZAP, Moçambique, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, aqui em Portugal também pela MEU, Brasil, Estados Unidos da América e, portanto, para o mundo todo. Nós fazemos este exercício permanentemente, importante, mas claro, precisamos sempre de todo o apoio de quem nos acompanha e que nos se solidariza. Nós precisamos exatamente de um mecenas, não é? Precisamos de alguém que nos apoie com as nossas várias necessidades aqui também. Ora, muito obrigado pelo carinho da audiência. Voltaremos a estar juntos a próxima semana, se Deus quiser. E claro, Deus abençoe Moçambique, abençoe a África, abençoe o mundo. E que neste Mundial, porque Cabo Verde está a jogar, Cabo Verde, um abraço bem forte, tudo de bom aí para os tubarões azuis, não é? Isso, eles merecem também este momento e tudo mais. Um abraço fraternal, um abraço, como digo, mundialmente fraterno, e muito obrigado.